Qual personagem apresenta uma linguagem mais formal, próxima de como falamos em eventos e situações mais formais? Como você chegou a tal conclusão? Pelo modo de falar, como você imagina que seriam esses dois personagens? Justifique sua resposta. F. Depois de muitas discussões, Júpiter, no final da reunião, resolveu conceder a palavra à Terra. O que você acha que a Terra apresentou como proposta? 8. Leia outro trecho do capítulo para conhecer mais um pouco dessa narrativa planetária. O discurso da Terra. Caros amigos, antes de falar de mim, gostaria de dizer que me sinto muito honrada em pertencer a este grupo. Enquanto vocês discutiam, deu para notar o quanto são sábios. O interessante é que, apesar de essa qualidade ser comum a todos, vocês são diferentes. Cada astro é especial. No que me diz respeito, creio também ter alguns encantos e particularidades. Possuo grandes oceanos, às vezes verdes, às vezes azuis ou acinzentados, que abrigam os mais variados tipos de vida. Neles vivem seres maravilhosos, dos quais pouco ou nada se sabe ainda. Tenho tantas chuvas e neves lindas, chuvinhas gostosas para a gente dormir quando elas batem nos telhados ou nas folhas das árvores. Mas minhas chuvas estão mudando e às vezes caem sujas de estranhas substâncias corrosivas. Enquanto isso, meus oceanos e rios vão se enchendo de óleo, lixo e outras sujeiras. Também acontecem em mim alguns fenômenos mais violentos, como tempestades e erupções de vulcões. Mas os vulcões, depois de extintos, deixam um solo fértil onde a vida ressurge exuberante. As tempestades causam muita destruição,
mas deixam em meus oceanos os mais lindos arco-íris. Contudo, a minha principal característica, o que me torna um planeta especial, é justamente a vida inteligente que surgiu em mim. É verdade, como disse Júpiter, que não é nada agradável alguém mudar nosso nariz de lugar. De vez em quando, isso acontece por causa dos chamados fenômenos naturais, como avalanches, terremotos, tempestades e etc. Mas o pior é quando a mudança é provocada por seres inteligentes. Aí eu fico pensando, bem que podiam tê-la evitado. Bastava refletir um pouco. Mas será que os SPTs não são, como as avalanches, um fenômeno natural? Eu acho que sim. Um fenômeno difícil de entender, como a maioria dos fenômenos naturais. Os SPTs são tão estranhos que muitas vezes fazem coisas contra a própria vida. Entretanto, não podemos pensar que tudo o que eles fazem é ruim. A mesma criatura que provoca as guerras e a fome, a mesma criatura que não aprendeu ainda a se relacionar comigo, é a criadora dos mais belos sons, das mais lindas imagens. É a autora de histórias comoventes e emocionantes. A mesma criatura que destrói seu ambiente é a mesma que admira a flor. Creiam-me, tenho sofrido muito nos últimos séculos. Alguns sofrimentos pequenos, como quando um cigarro é aceso, o lixo é jogado em locais impróprios, quando arrancam inutilmente uma flor. Nesses momentos, tenho uma sensação de coceira num lugar que não alcanço. Vivo sofrendo de milhões de coceiras. Mas existem sofrimentos maiores. Se queimam as minhas matas, por exemplo, além da imensa tristeza pela perda de tantas vidas queridas, a dor das queimaduras é tão grande que minha vontade é ir para as regiões mais frias do sistema, como sugeriram Urano e Plutão. Mas estou aqui para defender meus filhos. É como se Saturno fosse defender seus anéis, mesmo se eles lhe apertassem nos dedos.
Claro que gostaria de ser mais bem tratada. Queria meus filhos afetuosos e gentis. Às vezes, eles são como chuva nas árvores. Outras vezes, são como terremotos. É possível que essa vida inteligente possa fazer mais coisas ruins que coisas boas. Pode ser que eu me torne árida, como tantos planetas. Mas os planetas áridos não deixam de ser planetas felizes. Nesse caso, os SPTs se extinguiriam ou fugiriam de mim. Eles têm o poder de escolher, mas as consequências dessa escolha são naturais. Nada pode fugir às leis naturais. Eu concordo, meus amigos, que esses seres possam um dia vir a prejudicar os outros membros do sistema solar. Mas nós ainda temos tempo. Para mim, está claro que, se fosse necessário, os SPTs poderiam ser extintos num piscar de olhos. Uma ordem dada por Marte aos cometas, um pouco da atmosfera de Vênus, minha saída de órbita. Essas coisas os exterminariam instantaneamente. Até mesmo a queda de um asteroide, e não precisa ser dos grandes, poderia provocar o fim dos SPTs. Portanto, o que peço é um pouco de tempo. Acredito que eles poderão aprender a conviver conosco. Vai ser difícil, mas o que é fácil? Sei que um dia meus filhos descobrirão que são meigos e ternos. Um dia seremos felizes.